Fala, nação rubro-negra. Espero que todos estejam bem. Rapaz, clima quente aí no Flamengo aí, né? Demissão do Runco, substituto aí de Wesley chegando. O Vini Casagrande trouxe informações aí, né? De última hora. E o Igor Siqueira aí do All Sport também trouxe a informação. Agorinha que o Dr. Runco foi demitido após fazer aquele comentário, né? Do Dela Cruz. Falou bobagem, né? Infelizmente. E vamos ver se essa polêmica aí, Flamengo, com muita polêmica, é complicado falar nisso, mas vamos conferir agora aí, né? Que vai ser o substituto do Wesley, né? E assim, já está praticamente vendido para Roma, né? Vene Casagrande trouxe detalhes. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões que abaixo nos comentários, beleza? Sem mais delongas, vamos ver essa notícia de agorinha aí. E, de fato, são declarações fortes, embora muita gente saiba que, de fato, o De La Cruz não vive um bom momento fisicamente e tem alguns problemas crônicos no joelho. Mas quando é um médico do clube falando, isso soa ainda mais forte. E aí, depois de muita cobrança em rede social e até mesmo cobrança interna de algumas pessoas, o BAP decidiu afastar Runco e o Runco não faz mais parte do quadro de funcionários, ou seja, está demitido. Ele não vai continuar como diretor médico do Flamengo. O Flamengo, lembrando, essa informação foi publicada primeiro pelo jornalista Thiago Asmar, conhecido também como O Pilhado, inclusive faz um baita trabalho na Jovem Pan com outros jornalistas, é um grande programa, inclusive, galera. O Flamengo está aí em busca de um substituto do Wesley para poder sacramentar a venda de Wesley para a Roma por 25 milhões de euros, mais 5 metros, totalizando 30 milhões de euros. Uma baita negociação. E aí o jornalista italiano Fabrício Romano trouxe que o Flamengo está tentando dar chapéu no Besiktas e contratar Emerson Royal do Milan. Já há um acordo verbal entre turcos e italianos pela transferência do lateral direito. Mas contra o Bragantino, claro que a gente Tem vai falar jogo dessa. hoje? Tem. Não sei se vocês lembram, né? Porque tem tanta coisa. A Letícia está trabalhando tanto nos últimos dias e não é um jogo com o Bragantino, mas tem bola rolando às 9h30 da noite lá em Bragança Paulista. Só que os últimos dias do Flamengo, os últimos capítulos têm sido tomados mais por muita fofoquinha, muita coisa falada, né? Não internamente, externamente. Enfim, a última culminando até numa demissão, num assunto até um pouco mais sério, porque a gente fala de ética médica, né? A gente está falando, claro, do print vazado do chefe, do até então chefe do departamento médico do Flamengo, o Zé Luiz Runco, em relação à situação do De La Cruz, e a gente já teve uma medida tomada pelo clube nessa quarta, né, Letícia? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Camila, Beli, Jéssica, todo mundo que está acompanhando. Exatamente, como você falou, né? O extracampo toma conta do Flamengo, que joga hoje contra o Bragantino, tentando se manter ali na ponta da tabela. E como você falou, tô aparecendo aqui sempre para falar algo que não é do campo, né? Mas, exatamente, ontem a gente publicou uma matéria porque a gente teve acesso a uma troca de mensagens do Runco em um grupo de WhatsApp, que até participei ontem para falar, enfim. O grupo de WhatsApp é um grupo, digamos, até político, assim, com dirigentes, ex-dirigentes, ex-presidentes, sócios, conselheiros e pessoas que estão mais ligadas ali no dia a dia do clube. Ele tem essa troca de mensagens, ele responde a um questionamento do grupo, fala sobre a suposta situação clínica do De La Cruz para justificar as ausências. E a gente teve acesso, a gente publicou ontem à tarde, né, no início da tarde. E depois a gente ficou acompanhando os desdobramentos. E aí, agora à tarde, na verdade, assim que eu saí do Seleção, eu recebi a primeira mensagem de que o José Luiz Runco foi desligado do cargo. E aí, agora a gente está começando a tentar entender o que vai acontecer agora, porque acho que é importante a gente explicar para o torcedor o que acontece, né? O Runco, ele chega ao Flamengo como uma escolha do BAP para fazer uma reformulação médica. Besteira, Então, né? é criado um cargo para o Runco. O Runco, ele é o chefe médico geral do clube. Então, basicamente, ele é o diretor médico. E ele responde por todas as pastas, o futebol, esportes olímpicos, tudo. Ele é o chefe, ele é a figura maior médica do clube. Mas ele vai muito ao Ninho do Urubu. Ele ia muito mais no início do ano, mas alguns acontecimentos que a gente também vai falar, né, além da demissão dele, assim, a relação não é tão boa do DM com o elenco, então ele reduziu um pouco as idas ao Ninho do Urubu, mas vai lá, digamos, 1, 2 vezes por semana, e toda a equipe médica foi formada por ele.
Então, na verdade, você tem o Fernando Sasaki, que é o chefe médico Os do caras futebol, vai sair também. ele era da base. E aí ele sobe, ele é promovido, digamos assim, mas todo o restante da equipe médica, coordenação de fisioterapia, coordenação de fisiologia, todas as outras partes, elas foram formadas pelo Runco. Então, a gente está tentando entender o que vai acontecer, se vai ter outras demissões aí, mas no momento, de fato, o Runco foi demitido. A troca de mensagem, né? O teor da mensagem, como você falou, é questão sigilo médico-paciente, é muito além do que ele falar só no grupo, é lei da medicina, então não caiu bem, não repercutiu nem um pouco bem no elenco. O Dela Cruz foi muito abraçado pelos jogadores, pelo tamanho da exposição. E aí o presidente, né, resolveu tomar a decisão de tirar o Runco do cargo. Foi por volta de 2h da tarde, mais ou menos assim, ali pela hora de seleção, mais ou menos. Para a gente poder entrar no assunto do jogo, né? Porque a gente está falando de um confronto direto. O Bragantino tem um jogo a mais que o Flamengo, mas está ali com 27 pontos, né? O Flamengo tem 30, estão ali muito próximos na tabela de classificação. Mas só para terminar um pouco arredondando esse assunto, né, Letícia, em relação ao departamento médico, que vocês trouxeram, você falou nessa matéria hoje, muito explicadinha lá no GE. Globo, que já existe, né? Além dessa questão, já trouxemos nas últimas semanas uma certa rusga ali, Felipe Luiz e Pedro, que ainda precisa ser administrado. Também tem uma questão departamento médico, jogadores, elenco de uma forma geral, porque também há muitos questionamentos da torcida com relação a lesões e principalmente jogadores, como é o caso do Dela Cruz, que ficam muitos jogos fora do time, né? Exatamente. Como eu falei anteriormente, o Runco, ele assume junto com o presidente, né? Ele é a escolha dele para fazer uma reformulação no futebol, que a ideia era padronizar a medicina do futebol com os esportes olímpicos e tudo mais. Como eu falei, ele vai ao CT na reapresentação. Ele avaliou os atletas, avaliou o Pedro, que na ocasião estava ainda se recuperando da lesão no joelho. Mas, para ele assumir, houve uma demissão em massa de mais de 40 profissionais. E aquilo, na primeira semana, não caiu bem no elenco, e não entendia muito bem o porquê uma troca. Quais ele detonava o joelho e a situação física do meio-campista Nicolás Dela Cruz. Amigos e amigas do canal UOL, eu sou Igor Siqueira, estou aqui no Maracanã, daqui a pouco tem Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, mas vou falar nesse vídeo aqui sobre o Flamengo, bastidores dessa decisão desta quarta-feira, uma definição para tentar sanar uma crise criada internamente diante dessa manifestação do Runco a respeito do Dela Cruz, um jogador valioso, valorizado, caro, uma estrela do time, mas que nas palavras do Runco está numa situação que é irreversível no joelho, supostamente, e tal. Aquelas mensagens que circularam e vazaram, foram publicadas no grupo chamado Flamengo / e essas declarações, essa mensagem que tumultuou o bastidor do Flamengo durante essa semana. E a decisão tomada nesta quarta, hoje, pela diretoria, pelo presidente BAP, foi então demitir a data está completada do cargo de coordenador médico do Flamengo. Ele comandava não só, supervisionava, né, tinha um olhar abrangente não só para o que acontecia no departamento de futebol, mas também em todas as outras modalidades esportivas do Flamengo. Mais cedo, e aí a gente vai entendendo cada movimento dessa novela, né, dessa confusão que aconteceu nos últimos 2 dias, e mais cedo o departamento de futebol já tinha soltado uma nota oficial dizendo que o Runco, não citou nominalmente, mas dizendo que as mensagens eram de uma pessoa que não estava no cotidiano, não estava acompanhando os jogadores todos os dias. Então já começou ali, na nota oficial do Flamengo, do futebol do Flamengo, vale sempre ressaltar, esse movimento de escolamento do que acontece no futebol com a opinião do Runco nesse grupo de WhatsApp. Então a gente já via ali um caminho para ninguém ficar abraçado com o Runco, e um caminho aberto para que o BAP tomasse essa decisão de demitir o diretor médico. Então, a visão do futebol é que esse papo que o Runco soltou no grupo de WhatsApp não diz respeito e não tem em contra-eco, né? Ninguém compactua com ele no departamento de futebol do Flamengo. Os médicos exclusivamente do futebol são 5 nomes, tem uma gerência específica comandada pelo Dr. Fernando Sasaki. O Runco, na visão do pessoal do departamento de futebol, não sabe o dia a dia, não sabe o cotidiano, então, do tratamento e da condução dos trabalhos junto ao Dela Cruz. E aí o futebol tentou se desvencilhar, abrindo o caminho, então, para a demissão tomada pela diretoria administrativa do clube. E a gente sabe também que teve muita pressão de conselheiros, uma pressão de pessoas que estão ao redor ali do BAP, né? Grupos políticos também fizeram força nisso aí, para o BAP largar a mão, soltar a mão e tomar a decisão de demitir um dos profissionais que ele trouxe nessa posse, vamos dizer assim, da nova gestão, né, na virada do ano passado para esse,
de 24 para 25, que eram tratados assim, como um exemplo de grande espaço, de profissionalismo, vamos moralizar aqui o departamento médico, só que a situação toda foi conturbada e chacoalhada pelas mensagens que o Runco enviou nesse grupo, como a gente mencionou, grupo chamado Flamengo Barra, que ele estava ali falando com um tal de José, a gente não sabe quem é esse José ainda, mas resolveu detonar a situação física do De La Cruz, do outro Uruguai, né? A situação física do De La Cruz, falando que o joelho dele tem um dano irreversível por ali, uma situação crônica, uma coisa irreparável e que foi contratado já sem condição física. Claro que esse tipo de declaração, isso ajuda a reforçar porque que o Flamengo tomou essa decisão por agora, isso caiu muito mal no vestiário. O jogador, o próprio De La Cruz, né, estou dizendo, o Arrascaeta, outros jogadores ficaram incomodadíssimos com isso tudo, com essa declaração, ainda que não tenha sido no fórum público, né, tenha sido numa conversa supostamente privada, mas essas mensagens caíram muito mal no cotidiano do Flamengo, que está lá em Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O De La Cruz não viajou, ficou fora da lista de relacionados, e até por isso, né, por conta dessa situação atual física dele, essa situação reverberou tanto com essas declarações do Runco. Se o De La Cruz estivesse jogando em atividade, com sequência de jogos, assim, acho que, na minha visão, né, seria um pouco menor a repercussão, mas como ele está nesse momento que é um pouquinho delicado, para tratamento, para recuperação de forma física, tratamento de um problema que ele está vindo ainda no joelho, desde antes do Mundial de Clubes, lá em maio, que ele sofreu aquela lesão, acho que isso ganhou um corpo ainda maior. Mas Doutor Luiz Runco vacilou feio. Rapaz, assim, na minha visão, aparentemente, para muitos, quer dizer, o cara trabalhar no Flamengo, o cara, tipo assim, pô, é um prazer, né, para muitos, né? É o sonho de muitos. O doutor Runco já teve passagem pela seleção brasileira há um monte de anos, né? E aparentemente já não era nem mais um serviço ali diário, era uma vez ou outra. E o que pegou mal para ele é aquele, tipo assim, jogou no ventilador uma coisa que ele não tinha credibilidade no momento de convivência com o jogador, né? E aí a galera, os jogadores aí, geral aí, pediu a demissão dele, velho. Com razão, porque tinha que se resolver isso dentro do Flamengo, entre o De La Cruz, entre o BAP, né, o Boto, que não foram nem o BAP nem o Boto que trouxeram o De La Cruz, né? Foi o ex-presidente, o Braz, que agora está no Remo, né, que ele deu uma entrevista também polêmica. Ele não falou nada, mas deixou um ar de suspense. Tipo, ele quis falar assim, que acho que já sabiam do problema aí do De La Cruz. Foi o que eu entendi, né? Mas para evitar polêmica, para evitar disse-me-disse, para evitar confusão, que já chega... Pô, velho, 3 polêmicas dentro de um mês no Flamengo, dentro de 2 meses. A saída conturbada do Gerson, o problema de Pedro com Felipe Luís, e agora esse problema do De La Cruz com o Runco. O Runco que já foi demitido, De La Cruz ainda continua. Por que o Flamengo demitiu o Runco, na minha visão? Porque ele não só prejudicou o De La Cruz, prejudicou também grandemente, gravemente o Flamengo. Por quê? Vamos lá, vamos raciocinar. O Flamengo poderia já estar querendo vender o De La Cruz. Então, provavelmente, Flamengo repercute o mundo todo, pessoal. Os caras que geralmente quem contrata jogadores assim, com muito talento, já assim, não é fim de carreira, mas com idade de 28, 30, é a Arábia. Vamos supor que algum time da Arábia queira contratar o De La Cruz e o Flamengo iria recuperar o investimento de 16 milhões de dólares, né? Então, isso atrapalhou grandemente o Flamengo, velho. E aí, junto uma coisa com a outra, porque o prejudicado aí, na minha visão, não foi só o De La Cruz, foi o Flamengo também. Agora, já é a terceira polêmica que tem no Flamengo, nem o Boto, nem o BAP, bota ali, dá uma entrevista explicando, falando. Tem que acabar com isso, tem que ver que tá vazando essas informações dentro do Flamengo. Tem gente querendo destruir o Flamengo. Gente entranhado dentro do Flamengo, que não é torcedor do Flamengo, que não gosta do Flamengo,
pra estar criando isso. Porque às vezes tem gente que trabalha no time e não torce pro time. Entendendo, pessoal? Não tem como você obrigar o cara a torcer pro time que trabalha no time. Porque a pessoa que trabalha, vai pro time ali, é torcedor do Corinthians, torcedor do São Paulo, é torcedor do Fluminense, é torcedor do Botafogo. E aí pode estar criando esse tumulto e um tumulto que é desnecessário. Porque o Flamengo está em segundo colocado do Brasileirão, era líder, né? Se ganhar hoje pode ir para a liderança e o Cruzeiro perder. Então, está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil. Para que essa agonia? Não tem motivos para isso. Mas, infelizmente, está havendo isso. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui o que é que vocês acham disso aí e da chegada do Emerson Royal aí, que está na mira, né? Bom jogador, jogador de seleção, jogador do Milan, né? O que é que vocês acham dessa contratação e o que vocês acham também do Dela Cruz e do Runco? Comenta aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Até amanhã, né?